Bem, hoje nós temos o prazer, né, o grande prazer de receber o professor Luiz Antônio Justulin. O Justulin é biólogo de formação, ele fez a sua graduação na Unesp de Botucatu, fez o seu mestrado pela Unicamp, mas com orientador, que é credenciado lá, o professor Sérgio Felisbino, e que é de Botucatu também. Então, ele é cria de Botucatu, ele fez doutorado também com o Sérgio Felisbino. Eu tive o prazer de conhecê-lo durante o seu doutoramento, né? E ele já era uma pessoa assim que se destacava, que a gente sabia que ia muito longe, né? Um aluno excepcional, além de ser uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa de um caráter e de uma generosidade ímpar. Então, ele é uma das grandes lideranças, junto com a Débora Damasceno, lá de Botucatu, de Dohad. A gente tem um grande número de pesquisadores Dohad lá em Botucatu, né, que vem se destacando muito, participando muito dos nossos encontros, né, e com certeza vão formar muita mão de obra boa, né, vão formar muitos bons alunos. Então, o Justulin, ele é professor do Departamento de Morfologia do Instituto de Biologia, lá da Unesp de Botucatu, e ele trabalha com restrição proteica e hoje vai falar para a gente, dividir um pouco o seu conhecimento. Muito obrigada, Justo, por estar aqui distribuindo o seu conhecimento para nós. Tá joia. Gente, boa tarde, né, a todos, espero que todos estejam bem de saúde física e mental, né, nesses tempos esquisitos que a gente está vivendo. Eu agradeço, Paty, as suas palavras, ouvir, né, essas suas colocações, né, tão generosas de alguém que eu convivi e que me fez entrar nessa linha, né, de trabalho enquanto você estava aqui. É muito gratificante, obrigado pelas palavras. E eu agradeço, né, ao convite, né, da rede, dos gestores da rede. É um prazer imenso participar, falar um pouquinho e mostrar, né, divulgar um pouco do trabalho do nosso grupo. Então, é uma oportunidade muito boa também da gente falar um pouco do que a gente vem fazendo. Obrigado, viu? Eu posso colocar a apresentação aqui para a gente começar ou não? Por favor. Tá ok. Então, eu vou tentar apresentar aqui, gente. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim, Justo. Tudo bem? Sim, então, perfeito. Então, tá jóia, gente. O nosso grupo de pesquisa aqui no departamento mudou o nome, viu, Paty? É Departamento de Biologia Estrutural e Funcional agora. Juntamos com anato e fisiologia. Então, olha que bacana! Pois é. Então, o nosso grupo de pesquisa, há bastante tempo, ele se dedica ao estudo, né, de sistema reprodutor, com um enfoque na próstata, e ao longo dos últimos 10 anos, um pouquinho mais, desde quando eu comecei a fazer o pós-doc, e a Patrícia Boer estava aqui, né, como docente, ela que trouxe essa linha de pesquisa para cá, e o meu pós-doc, ele né, foi direcionado para essa área de Dohad, com estudos sobre a biologia prostática. Então, esses resultados, eles vêm de um tempinho, mas com né, o incentivo e a participação da Patrícia, que trouxe essa linha de restrição proteica materna aqui para o Instituto. Ok? Bem, próstata é o segundo órgão mais acometido por câncer nos homens, atrás de câncer de pele, né, não melanoma, mas a mama, né, também fica nesse mesmo patamar, né. A mama foi tema, né, da palestra de 15 dias atrás, da brilhante palestra do professor Thomas. Então, a próstata, ela né, tem uma alta incidência de câncer em homens, e interessante é que a próstata, ela apresenta como fator hereditário, né, algo em torno de 40%, né, de risco, né, genético de desenvolvimento de câncer de próstata. Esse valor aí de 40%
é mais ou menos o que os pesquisadores, né, dessa área de incidência de câncer de próstata atribuem a fatores hereditários. Mas existe um grande número de trabalhos, né, que vêm sendo desenvolvidos tanto em estudos epidemiológicos como em modelos experimentais, demonstrando que, né, a exposição no início da vida a condições adversas, elas também, né, podem reprogramar o desenvolvimento, né, de diversos órgãos, inclusive a próstata, e aumentar a suscetibilidade e a incidência de câncer de próstata ao longo da vida. Esse paper é um paper de 15 dias atrás, ele é bem interessante porque ele trata, não é, do câncer de próstata como sendo um evento, né, que leva ao câncer de próstata, como reativação de programas e de mecanismos que já tinham sido, né, de alguma forma, ativados durante o desenvolvimento inicial. E o autor, ele coloca uma frase bem interessante aqui, olha só, que as células, né, do carcinoma, elas não inventam nada. Na verdade, o que elas fazem é reaproveitar, reativar programas e mecanismos que, em algum momento do desenvolvimento, eles foram ativados e que eles estão dormentes, né, ao longo da vida. Alguns desses mecanismos, algumas dessas vias, elas são bastante conhecidas, né? Então, né, várias vias de sinalização aqui, WNT, fatores, né, FGF, BMP, NOT, RED-ROD, são todas vias de sinalização bastante conhecidas por participarem, né, dos estágios iniciais de desenvolvimento, participando, né, de determinação e diferenciação celular, migração, movimentação, invasão de células, angiogênese. E durante a carcinogênese, essas mesmas vias elas são reativadas e participam basicamente dos mesmos eventos, o que é, né, bastante interessante sob essa, né, do ponto de vista da perspectiva da exposição no início da vida e desenvolvimento de câncer ao longo do envelhecimento. Em termos de câncer de próstata, um dos primeiros autores a tratar dessa temática, né, da origem pré-natal ou da origem no início da vida de doenças prostáticas foi um pesquisador, um patologista chamado William Gardner. Em 1995, Gardner propôs essa hipótese numa editorial da Rheumapathology, né, que a origem de doenças prostáticas, inclusive o carcinoma, eles podem ocorrer em útero sob a influência, né, do microambiente intrauterino na glândula que se encontra, né, no seu período inicial de desenvolvimento. E de onde, né, o Gardner tirou isso? Ele sonhou à noite, né? Na verdade, por experiência, né, prática, clínica dele, ele observou que próstata de indivíduos adultos, em algumas regiões, né, dessas análises que ele fazia nas próstatas, algumas regiões apareciam como se tivesse um atraso de desenvolvimento, né, não sendo, né, exposta àquele período de puberdade onde ocorre, né, o amadurecimento e a diferenciação das células prostáticas. Então, por conta da presença desse tecido prostático menos diferenciado, com atraso no desenvolvimento, o Gardner ele propôs essa relação entre esses focos, né, de atraso de desenvolvimento com o potencial origem do câncer de próstata nesses indivíduos. E percebam, né, que ele fala que esse assincronismo de desenvolvimento, né, ele pode sim ser associado com, né, pontos, com regiões na glândula que podem ter origem com o desenvolvimento de tumores com o envelhecimento. Esse paper ele é bastante interessante, percebam, né, que mais ou menos na mesma época, o Gardner falou da origem pré-natal do câncer de próstata em 1995, e o Tricopoulos, em 96, também traz essa perspectiva. O professor Thomas comentou, Thomas, se eu estiver errado, depois você me corrija, mas esse é o pesquisador que também foi um dos primeiros a tratar, né, do assunto de origem de câncer de mama no início da vida.
Então, percebam, né, que aparentemente essa conversa era o Covid da época, né? O pessoal estava bastante, né? Alguns pesquisadores estavam interessados nessa relação de origem da vida e câncer. Para o câncer de próstata, esses pesquisadores, eles fizeram algumas associações entre tamanho e peso ao nascimento com maior incidência e mortalidade de indivíduos com câncer de próstata. O próprio David Barker também fez esse link, um pouquinho mais adiante, em 2012, também relacionando, não é, a origem materna intrauterina, não é, relacionando o microambiente intrauterino ao câncer de próstata. Nesse paper, o David Barker trata, né, de altos níveis de estrógeno maternos desde, né, de a puberdade nas futuras mães, e esses níveis de estrógeno aumentados na vida podem ter relação com o desenvolvimento de câncer na próstata. E são vários os trabalhos, tanto, né, epidemiológicos como em modelos experimentais, que demonstram o potencial carcinogênico da exposição a estrógeno ou a compostos estrogênicos, essa exposição ocorrendo no início da vida, com o aumento da incidência de câncer de próstata em humanos e em modelos experimentais. Então, são vários os trabalhos que tratam desse assunto, inclusive traçando, né, uma perspectiva de modulação epigenética, tanto, né, aqui um exemplo de metilação de DNA, como por modulação da expressão de microRNAs. Esse é um paper, né, bastante bacana, recente, de 2019, do Elerson Scarano, nosso colega de Doha, de meu vizinho de porta aqui, amigo de fé, irmão, camarada. E esse trabalho ele é bem interessante, porque ele mostra a modulação de microRNAs e dos alvos, né, de RNAs mensageiros que estão desregulados em animais que foram expostos, né, intraútero por disruptores endócrinos e que tiveram modulação de expressão de microRNA e alvos associados ao câncer nesses animais. Esse trabalho continua com um trabalho de doutorado da Ariana, que é nossa aluna aqui, aluna do Elerson, eu sou colaborador também no trabalho, e tem muita coisa bacana, né, que vai sair aí. O trabalho dela está muito bonitinho, dando continuidade a esse estudo. E esse trabalho da Helena Zambrano é um trabalho bastante interessante por conta, né, do modelo de restrição proteica, que é o modelo que a gente adota aqui no laboratório. E a Helena mostra que, percebam, a restrição proteica materna aumenta níveis de corticosterona, estradiol e testosterona, mas o estrógeno, o estradiol aumentado aqui, na vida intrauterina, pode estar relacionado com os achados que nós tivemos nos nossos animais aqui ao envelhecimento. Então, esse trabalho para a gente ele é bastante interessante, porque mostra que desde o ambiente intrauterino, né, os animais que são submetidos à restrição proteica materna, eles são expostos a um ambiente estrogenizado. Esse é um outro trabalho, um trabalho epidemiológico bem interessante do ponto de vista de incidência de câncer de próstata, que mostra, né, a incidência de câncer, de vários cânceres. Esse trabalho trata, eu fiz um recorte aqui do câncer de próstata, mas em judeus que foram expostos, né, ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, e para indivíduos, né, olha só que os dados foram levantados entre 91 e 2004, mas para essas idades de indivíduos nascidos entre 25 e 29, 30 e 34, existe um número de casos observados de câncer de próstata maior do que os casos esperados. Então, esse trabalho é um trabalho que trata não só da exposição a condições de má nutrição na guerra, mas também esse trabalho trata do fator estresse, que é bastante relevante no conceito, né, de dor. Falando um pouquinho da próstata de roedor como modelo experimental,
apesar, né, das diferenças anatômicas observadas na próstata do roedor em relação à próstata humana, a próstata humana é mais zonal, né? Então existe uma distribuição das estruturas glandulares aqui, que é diferente da distribuição lobar, né, da próstata de roedor, mas do ponto de vista de constituição celular e de resposta, de dependência, né, de hormônios e de resposta a esses hormônios, principalmente hormônios sexuais, as respostas, né, a dependência de hormônios ela é bastante semelhante, o que faz com que a próstata de roedores ela possa ser usada, né, e é bastante usada como modelo de estudos, né, para a próstata humana, inclusive em modelos translacionais depois. O interessante para a gente, né, é que o início do desenvolvimento prostático, ele ocorre ainda, né, no ambiente intrauterino, lá por volta do 12º, 13º dia de desenvolvimento intrauterino. Ao nascimento, a próstata é bastante rudimentar, né, e o brotinho epitelial, ele é bastante rudimentar, e logo após o nascimento ocorre um processo de ramificação, né, início de ramificação desses brotos, que se continua ao longo, né, do período pós-natal, e o desenvolvimento prostático com a diferenciação, né, a completa diferenciação das células epiteliais se dá por conta da exposição a níveis aumentados de testosterona, né, de andrógeno, lá na puberdade. Esse modelo, né, de brotamento e ramificação que acontece na próstata e os mecanismos moleculares que né, modulam esse processo de ramificação, eles são relativamente, né, bem conservados e ocorrem, né, em outros órgãos, né, que também crescem por esse mecanismo de morfogênese de ramificação, do tipo mama, pulmão, rim, né? Então, esses brotamentos e ramificações, eles são, né, bastante conservados em outros órgãos, inclusive. Para o nosso modelo aplicado aqui no laboratório, é o modelo de restrição proteica materna, onde os animais são expostos, né, as ratas, quando a gente detecta a prenhez, elas são expostas a uma ração, né, que tem 6% de proteína, é uma restrição proteica bastante severa, mas a dieta ela é isocalórica e normossódica. Esse modelo experimental, ele foi, né, trazido aqui para Botucatu pela Patrícia, então, de novo, Paty, eu agradeço, né, a sua contribuição, inclusive, né, no período que eu estava aqui fazendo pós-doc, pensando no pós-doc, o meu projeto de pós-doc, inclusive, foi com esse modelo né, que a Patrícia trouxe para cá. Vocês estão vendo um monte de armário atrás de mim, olha só, a sala que eu ocupo hoje é a sala que a Patrícia ocupava, então tem um montão de armário, eu acabei, né, herdando a sala dela, que é uma sala muito, muito bonita e cheia de móveis aqui, então é mais uma herança da Patrícia, que além de fazer a programação para me levar para o caminho do DORAD, ela me deixou aqui ainda com uma estrutura legal para trabalhar. Valeu, Paty. Então, essa é a dieta, e no nosso modelo experimental, as ratinhas, então, a partir da detecção de prenhez, elas são submetidas à dieta ou durante a gestação ou durante a gestação e lactação, e os seus filhotes, eles são eutanasiados ou no desmame, no dia pós-natal 21, ou então eles passam a ser alimentados com uma ração normal, com 17% de proteína, e eles são eutanasiados depois com 1 ano e meio, né, para a gente estudar o efeito no envelhecimento. A gente tem alguns resultados com animais que foram eutanasiados aqui no dia pós-natal 10, né, num primeiro trabalho que a gente fez com esse modelo. Então, esse é o trabalho do mestrado da Kathleen, onde nós identificamos tanto, né, no dia pós-natal 1, no dia do nascimento, como no dia pós-natal 10 e 21, os animais submetidos à restrição proteica materna, eles, de fato, né, eles são menores, eles pesam menos, eles têm a distância
ano genital diminuída, né, característica de exposição à testosterona, a próstata tem peso menor, e aí a gente observa aqui na histologia, não é, olha, o desenvolvimento prostático, tanto no dia pós-natal 10 como 21, nos animais submetidos à restrição proteica materna, ou na gestação, ou gestação e lactação, né, a próstata ela é menor tanto no dia pós-natal 10 como no 21. Esses resultados a gente atribuiu em parte a uma redução nos níveis de testosterona, IGF e insulina nesses animais. IGF e insulina são, né, hormônios, fatores de crescimento anabólicos que induzem o crescimento prostático nesses animais. E aí depois a gente fez alguns marcadores, né, trazendo essa perspectiva de proliferação celular. Então, as células prostáticas, elas proliferam menos nesses animais submetidos à restrição proteica materna. As células epiteliais, elas expressam menos receptor de andrógeno, então elas têm, né, esse mecanismo de resposta ao andrógeno diminuído no dia pós-natal 10. Uma outra característica importante é que o AR, ele acaba sendo expresso em células mais diferenciadas, então essa redução do AR também, né, traz uma mensagem aí de que essas células estão menos diferenciadas. E, por outro lado, essas células expressam, né, as células epiteliais prostáticas expressam mais P63, o marcador de célula com fenótipo basal. Então, né, o balanço aí, o equilíbrio entre proliferação e diferenciação celulares está alterado, né, esse balanço está alterado nessa glândula, não só das células epiteliais, mas também das células estromais. Aqui a gente tem um marcador, né, actina de músculo liso, mostrando, né, que também as células estromais, elas têm, né, o seu processo de diferenciação alterado. Esses resultados aqui, eles não estão publicados, gente, mas, e não estão nesse artigo, mas, de qualquer forma, eles são resultados interessantes que demonstram que outros marcadores, né, de células, de STIM, de manutenção de fenótipo STIM, eles também estão aumentados na próstata desses animais submetidos à restrição proteica materna. Olha só, tanto no dia pós-natal 3, 5, 10, 21, até no dia 35, olha só, alguns desses fatores, né, associados à manutenção de STIM, né, eles estão aumentados, né, na próstata desses animais restritos. Inclusive, no dia pós-natal 121 também, olha só, na 9 aqui, que é um marcador de STIM cell, ele ainda permanece alterado. Da mesma forma, alguns fatores morfogenéticos que são bastante ativos durante a fase inicial de desenvolvimento e depois decaem, né, alguns deles associados à carcinogênese, inclusive, esses marcadores, eles também aparecem aumentados, né, alguns deles, né, BNP, WNP. Então, o que aparentemente acontece é que esses fatores, eles permanecem alterados, né, até por um período bastante considerável da vida pós-natal. Esses resultados, eles demonstram para a gente que a próstata, como nós vimos aqui, ela não é só menor, mas ela é uma próstata, do ponto de vista de composição celular e de resposta a estímulos, ela é diferente, né? E é essa diferença que talvez explique um pouco do que acontece quando a gente estuda o envelhecimento desses animais. Então, o que acontece nessa próstata dos animais restritos, né, submetidos à restrição proteica materna, quando eles envelhecem? E aí nós fizemos esse estudo, que foi o doutorado do Sérgio Alexandre, do Alê, com os animais envelhecidos, né? Então, o que nós observamos foi que esses animais com 1 ano e meio de idade, eles desenvolvem, né, câncer de próstata. Olha só, aqui tem uma lesão, né, bastante grande, fácil de ver. O que a gente chamou, né, com a ajuda do Ellerson, que fez a análise histopatológica para a gente, o que a gente chamou de carcinoma in situ, né? Ele não é metastático, ele não é invasivo, mas tem todas as características histopatológicas, né, de uma neoplasia. E nós atribuímos esse resultado parcialmente a um desequilíbrio, né, desde o início da vida,
aos níveis de testosterona e estrógeno nesses animais. Então, no dia pós-natal 21, percebam que existe, né, uma elevação dos níveis de estrógeno e mais ainda um aumento dos níveis de estrógeno nesses animais, também de testosterona. A testosterona aqui ela é interessante porque o que a gente acha que teve um atraso no pico, como esses animais eles estão, né, com desenvolvimento um pouco atrasado, talvez o pico, né, de testosterona ele tenha se deslocado um pouco na linha do tempo. Mas o que é interessante é que, ao longo do envelhecimento, e nesses animais de 540 dias, de 1 ano e meio, ocorre uma queda muito significativa dos níveis de testosterona e um aumento absolutamente expressivo, né, muito significante, dos níveis de estrógeno. Se a gente considerar aquela possibilidade demonstrada pela Helena Zambrano, que desde, né, do desenvolvimento intrauterino, né, as mães apresentam níveis elevados de estrógeno, esses animais, então, eles estão submetidos ao longo, né, da vida a esses níveis aumentados, e esse trabalho da Gayle Prince, que é um dos grandes nomes, né, de pesquisa de origem, né, de câncer de próstata no início da vida, principalmente com exposição a estrógenos, aqui, né, nesse trabalho, ela e o grupo dela relatam que essa exposição durante o início da vida ao estrógeno gera uma marca, né, um imprinting, que faz com que essas células respondam diferentemente a aumentos nos níveis de estrógeno que acontecem na idade. Então, talvez esse seja um dos motivos pelos quais, né, a gente tem o desenvolvimento de câncer nesses animais expostos, uma vez que estrógeno e compostos estrogênicos, eles são reconhecidamente, né, carcinogênicos para a próstata. Esse trabalho do Alexandre, ele teve uma repercussão, né, bastante legal, assim, fora da academia e fora do paper, né? E eu queria chamar só a atenção aqui a foto aqui não é para deixar ele famosão, não, mas é para mostrar que, olha só, como saiu a chamada aqui, né, dessa matéria. Dieta rica em proteína durante a gestação pode prevenir câncer de próstata. A gente não fez nada disso, né? A gente fez uma dieta com pouca proteína e mostrou que a pouca proteína pode ter relação com o câncer, não que comer muita proteína, de alguma maneira, previne, né, o câncer. Então, essas são questões interessantes do ponto de vista de divulgação. A convite do professor Thomas, nós escrevemos um capítulo de livro, nesse livro que ele e o professor Fernando Moreno editaram, e nesse livro a gente também trouxe a perspectiva, né, da origem fetal do câncer de próstata. Thomas, mais uma vez, obrigado, né, pelas oportunidades e pela colaboração. E aí, gente, depois de ter determinado, né, encontrado esse resultado que foi bastante interessante para a gente, nós pensamos numa possibilidade de tentar olhar para a próstata, não buscando, né, vias de sinalização específicas associadas ao câncer, mas tentar olhar, né, para o conjunto, de uma maneira, né, bem global, sem procurar, né, um alvo específico, né, mas olhando para o todo e desse todo tentar extrair, né, alguns mecanismos que fossem interessantes e que estivessem desregulados nesses animais. Então, a escolha, né, foi partir para análises, né, ômicas, análise de sequenciamento de microRNA e de mensageiros. A gente até pensou na possibilidade de fazer metilação, mas na época né, o metiloma era muito caro e impraticável aqui para as nossas condições, e associar também esses dados com espectrometria de massa. Esse foi o primeiro trabalho que saiu, na verdade, é uma continuação, né, do doutorado do Alexandre. Esse trabalho está submetido para aging. O que nós vimos aqui em análise de espectrometria de massa, né, nós fizemos a proteômica desses animais, e identificamos
E aí nós fizemos, né, a análise integrativa, tanto dos animais jovenzinhos como dos velhos, de 540 dias de idade. Então, para a próstata de 21 dias de idade, que aqui nós temos a histologia que mostra a diferença, né, do grupo controle para o grupo restrito, e aí os nossos resultados agora, eles são, a gente, né, acabou escolhendo, né, o grupo que a mãe ela foi restrita de proteínas durante a gestação e lactação, porque os eventos e as alterações elas são mais evidentes, elas são, né, mais comprometedoras, né, do ponto de vista de morfologia e função. Então a gente deixou um pouco de lado o grupo de restrição proteica só durante a gestação e passou a analisar a gestação e lactação. Então, dessa condição para essa, a gente tem 158 proteínas diferencialmente expressas, e nos animais que têm câncer de próstata, que a gente vê um carcinoma, olha só, nessa condição, a gente tem 366 proteínas diferencialmente expressas. Fazendo uma análise de enriquecimento né, das proteínas que estão alteradas nesses modelos, e separando elas entre muitos, né, que tem expressão aumentada ou diminuída, aqui o azulzinho é que tem expressão aumentada e o vermelhinho expressão, aqui é diminuída e o vermelhinho aumentada, a gente tem, né, várias vias enriquecidas para as proteínas que têm expressão aumentada, várias vias que têm relação com função em retículo endoplasmático, mas também vias de sinalização de estrógeno, carcinogênese química, algumas vias, né, que estão down-reguladas têm relação com mecanismos de indução de proliferação e diferenciação celular, então, com ciclo celular. Então, esses resultados eles são interessantes porque demonstram, né, que, de fato, as proteínas down-reguladas, elas enriquecem eventos associados à proliferação, diferenciação celular, e as proteínas que estão super expressas, elas estão, né, com expressão aumentada, elas têm relação com vias estrogênicas, com carcinogênese, e chama atenção aqui para proteínas envolvidas com funções de retículo endoplasmático. Nos animais de 540 dias, a gente também tem essas proteínas, né, down e up reguladas, também com eventos associados à interação entre células, a metabolismo e, olha só, muita relação com função de retículo, né, citocromo P450, processamento de proteína no retículo. Então, essas vias são bastante alteradas. Aqui nós temos as vias e na parte de cima desse circus plot, quem são, né, aqui as vias e na parte de cima quem são as proteínas que estão enriquecendo cada uma dessas vias. Depois, a gente fez uma análise de interação proteína-proteína para ver quem dessas proteínas enriquecidas elas interagiam entre si, e a partir dessa análise de interação a gente chegou num grupo de proteínas aqui, gente, que num conjunto de proteínas, e nós fizemos uma outra análise de enriquecimento usando essa plataforma, né, essa ferramenta chamada Enrich-R, que ele faz o seguinte: ele pega a nossa lista de proteínas e busca no banco de dados deles quais são as proteínas que têm relação, né, que dão match com as nossas proteínas desreguladas, e mostra para a gente em que condição essas proteínas do banco de dados aparecem desreguladas. E aí a gente percebe que essas proteínas que aparecem, que dão match, né, com as nossas proteínas desreguladas, elas foram encontradas em experimentos, em tecidos ou em células que passaram por exposição à testosterona e muita coisa com estrógeno. Se a gente olhar aqui, olha só, o estrógeno está presente tanto no 21 como, né, tanto no animal de 21 dias como no animal de 540 dias. Então, isso é um indicativo de que, de fato, né, o estrógeno parece ter alguma relação, essa via estrogênica parece ter alguma relação com a desregulação de proteínas no nosso modelo.
mas o nosso modelo ele não é um modelo de carcinogênese. A gente queria comparar um pouco os nossos resultados, o que tem de diferencialmente expresso em termos, né, de proteína nos nossos animais, com modelos de carcinogênese propriamente. E aí a gente, então, buscou um trabalho de câncer, né? Esse é um trabalho de carcinogênese em animais transgênicos. Tem a participação do Sérgio Felizbino, que foi meu orientador aqui de mestrado, doutorado, de pós-doc, hoje é meu colega de sala, aqui de corredor. A gente trabalha, né, bastante junto. Esse trabalho ele veio de um período que ele foi fazer pós-doc com o David Neal, que é um super pesquisador de próstata lá da Inglaterra. O que a gente fez? A gente pegou aqui, esse trabalho tinha dados globais de expressão de mensageiro, né, de transcriptoma. A gente reanalisou esses dados desse experimento e fez o cruzamento entre as proteínas reguladas nos nossos animais com os alvos desregulados nesse modelo de câncer. E aí, o que a gente tem aqui, nessa lista de proteínas, a gente tem, olha, esse quadradinho bem clarinho é o que não dá match, ele não bate com a nossa lista. O mais clarinho, esse outro intermediário, a desregulação ocorre, mas ocorre em sentido inverso, ou seja, os que estão up no nosso, né, as proteínas que estão mais, com a expressão aumentada no nosso material, está diminuída nesse modelo de câncer e vice-versa. E o quadradinho vermelhinho é o que está desregulado e o sentido de desregulação bateu. Up no nosso, up no modelo de câncer, down no nosso, down no modelo de câncer. E esses pesquisadores, eles conseguiram ainda acompanhar o desenvolvimento do tumor e né, separar, dissecar no modelinho neoplasia intraepitelial, câncer menos agressivo e mais agressivo. E se vocês perceberem, olha só, aqui, onde eu estou passando o mouse, é a comparação com os nossos animais jovenzinhos e essa é a comparação com os nossos animais mais velhos. Então, em todos os animais mais velhos, o número de alvos desregulados aumenta e mais do que isso, gente, à medida que a gente progride aqui, né, da neoplasia intraepitelial para o câncer um pouco mais agressivo, a quantidade de alvos desregulados aqui, ele também aumenta, né? Então, aparentemente, as nossas proteínas diferencialmente expressas, de fato, elas têm alguma relação com o modelo de carcinogênese, apesar do nosso modelo, né, não ser um modelo de carcinogênese. Nós fizemos isso também tentando, né, dar essa visão um pouco mais translacional para o trabalho. Nós reanalisamos dados a partir, né, desse banco de dados públicos, do Cancer Genome Atlas, do TCGA. Então, nós baixamos os dados de expressão de pacientes que têm câncer de próstata e cruzamos esses dados com os nossos animais mais jovenzinhos e com os animais mais velhos. Então, percebam que, né, da mesma forma, o quadradinho mais escuro aqui é aquele que a desregulação bateu, né, e foi no mesmo sentido. Aqui a gente tem várias proteínas associadas à função de retículo endoplasmático, a proteína de sulfeto isomerase, calreticulina, e aí nós usamos um outro banco de dados, né, do Human Protein Atlas, para identificar como é que está a expressão proteica, né, por imunistoquímica, nesses alvos desregulados nos nossos estudos, né, no nosso modelo e também no câncer de próstata humano. A gente montou essa imagem, né, mostrando a localização e o padrão de expressão dessas moléculas no tecido normal e no carcinoma prostático. Depois desses resultados, a gente fez a validação experimental da calreticulina, né, ela é uma molécula associada ao desenvolvimento, fluxo de cálcio, função de retículo, mas que tem relação com diversos tipos de cânceres, né? A expressão aumentada da calreticulina, ela tem, né, vários estudos mostrando que ela aparece aumentada em vários tipos de câncer. Então, a gente fez a validação no nosso modelo experimental, na próstata dos ratos, mostrando, né, olha só, que existe um aumento de expressão tanto no 21 dias como nos animais de 540 dias,
particularmente na região, né, do carcinoma em si. A gente validou tanto por imunistoquímica como por RT-PCR. A gente tentou o blot, infelizmente o anticorpo não estava funcionando legal, mas aí tem a validação, não é nem tanto a validação, eu diria, da calreticulina participando desse processo, mas é talvez a validação dos dados de proteômica e do nosso, né, do que nós chamamos aqui de validação in silico. E aí, a gente tem um aluno de IC no laboratório que gosta de desenhar, ele fez para a gente aqui um modelinho, né, da próstata, né, do atraso do desenvolvimento prostático no indivíduo jovenzinho, e aí o desenvolvimento do câncer no indivíduo mais velho. Então, esse paper está lá sendo avaliado. Depois, a gente também, naquela linha, né, de análises globais, foi analisar o transcriptoma, né, o RNA-seq desses animais P21 dias. Então, a Carol, esse é o projeto de doutorado da Carol, ela foi fazer parte das análises com o professor Carlos Moreno, lá nos Estados Unidos. Dessa condição controle para essa condição de restrição, nós temos 711 genes diferencialmente expressos, né, 500 e tantos up regulado e 180 e pouco com expressão diminuída. Quando a gente faz análise de enriquecimento dessas vias alteradas, né, tanto termos ontológicos como, né, vias moleculares, para up e para down, então para up e para down, nós temos vias, né, termos ontológicos associados a desenvolvimento propriamente, o que de fato é interessante, porque, né, nós temos alteração de desenvolvimento nessas glândulas, mas nós também temos alteração, né, de novo, gente, né, no transcriptoma, olha só, função de retículo, alguma relação com o desenvolvimento de câncer nas proteínas UP e down regulação de proteínas associadas com proliferação celular e marcadores de diferenciação celular. Então, a partir desses dados, a Carol, ela fez uma análise dessas vias enriquecidas só para os alvos up regulados. Nós estamos ainda olhando, né, um pouco para os down regulados. Dessas vias enriquecidas, dos 526, 106 genes enriqueciam essas vias para os alvos, né, para os RNAs up regulados, com expressão aumentada. Ela pegou, né, aí a gente pegou essa lista de 106 e foi lá para uma ferramenta chamada ServExpress, que prediz, não é, faz uma curva de sobrevida para pacientes com câncer de próstata. O que essa curva mostra para a gente? Que os pacientes que têm os 106 genes alterados no nosso modelo, eles têm um menor tempo de sobrevida. Então, os genes que estão up regulados no nosso material, né, nos ratinhos, cuja mãe foi submetida à restrição proteica, esses 106 alvos, eles predizem, né, um menor tempo de sobrevida para os pacientes com câncer de próstata. Essa ferramenta, o ServExpress, a partir de dados estatísticos de interação entre os genes e de função desses genes, ele retorna para a gente também uma lista de genes interessantes a partir dessa lista de 106 genes. E aí a Carol pegou essa lista de 22 genes e fez a validação por RT-PCR. Dos 22, 17 apareceram de fato com expressão aumentada nos nossos animais. Então aqui, olha só, tem, né, molécula TGF-beta, participa do desenvolvimento e também tem relação com câncer, fator transcricional, né, moléculas, né, CYP1B1, né, que está relacionada à síntese à esteroidogênese. Então, tem vários alvos desregulados aqui interessantes para o nosso modelo. A Carol está trabalhando com esses dados. Muitos, né, desses dados eles foram gerados não tem muito tempo, então a gente está ainda paquerando, né, esses resultados para extrair daqui a melhor
resposta possível. Uma outra vertente desse projeto ômico, né, foi a avaliação de microRNAs. Então, esse é o projeto da Flávia. A Flávia foi para o Canadá trabalhar com o professor Alain, ele é especialista nessa área de microRNA e câncer. E aí a Flávia identificou também nessa condição, né, entre controle e o animal restrito, uma diferença aqui de 15 microRNAs expressos. Aqui a gente tem o perfil de expressão de microRNA, né, no vermelhinho é o controle e o azulzinho é o animal restrito. Para microRNA, né, a PCA aqui não separa muito bem os grupos, como separa melhor lá. Cadê aqui? O da Carol separou um pouco melhor aqui, né, no mensageiro. O microRNA ele não separa muito bem, mas é assim mesmo, né? MicroRNA é um pouco mais difícil, mas a Flávia, né, ela identificou com os parâmetros que ela usou 15 microRNAs diferencialmente expressos, né? E a partir desses resultados, ela buscou também, junto ao TCGA, né, um perfil de expressão de microRNAs em pacientes com câncer de próstata. Então, aqui não é tal o perfil de indivíduos saudáveis, em azul, e tem câncer de próstata em vermelho. Então, aqui são os genes diferencialmente expressos, dos microRNAs, desculpa, né? E o que ela fez foi fazer o match, né? Ver quem estava sendo expresso tanto no rato como no humano. Ela identificou 194 microRNAs expressos tanto nos nossos ratos como em indivíduos, né, vindos do TCGA, e desses 194, 4 microRNAs estavam alterados tanto nas nossas amostras como em pacientes com câncer de próstata. Interessante é que essa alteração ela estava presente tanto no animal jovenzinho, de 21 dias, que não tem câncer, mas que vem, né, de um microambiente que a gente acredita que seja, né, fértil para a carcinogênese, mas também continuavam aumentados nos nossos animais velhos que desenvolvem câncer e nos pacientes, né, do TCGA. Interessante que esses dois primeiros, eles têm o mesmo perfil de desregulação, eles diminuem a expressão, e esses dois de baixo, eles estão aumentados nos nossos animais de 21 dias, mas estão diminuídos, né, tanto no ratinho, né, no velho que tem o tumor, e também nos pacientes com câncer de próstata. Aí a gente elencou aqui alguns critérios e fez a validação da expressão do microRNA 33, né, que de fato ele aparece diminuído nas nossas amostras. Ele é um microRNA que tem uma quantidade de reads bastante grande, tem muitos alvos preditos, o que é bom, porque ele regula, né, muitos alvos na próstata, em termos de predição, né? E também ele é expresso em células prostáticas, em linhagens celulares, porque a partir desses resultados agora a gente vai fazer a superexpressão, a inibição, né, desse microRNA em células e ver o que acontece, né, com um perfil funcional, né, dessas células com superexpressão e inibição desse microRNA. Quando a gente vai olhar para a literatura, o que faz o microRNA 33? Muito, para nossa grata surpresa, ele é um supressor tumoral e que está diminuído no câncer de próstata, não só no de próstata, como no de mama. Então, é um bom alvo do ponto de vista, né, de estudo de câncer, mas ele também é um microRNA associado ou que participa, né, de modulação de metabolismo, o que para a gente também é super interessante do ponto de vista de Doherty, né? Essas análises de microRNA, elas também foram feitas nos animais de 540 dias, que é o pós-doc do Alexandre. Então, percebam, né, que o Ale está ali desde do ratinho, identificando a lesão no rato e participando, né, dessas análises ômicas para tentar chegar em algum resultado interessante. Então, o Ale ele foi para Itália trabalhar num centro de bioinformática com a pesquisadora Michela Den, e ele estava lá no período difícil do Covid na Itália. Quando ele chegou, as fronteiras foram fechadas, passou um perrengue lá, mas ele achou nos animais
de 540 dias, 54 microRNAs com expressão diminuída, e os alvos desses microRNAs, eles enriquecem vias associadas, olha só, a carcinogênese, a metabolismo, né? Então, aqui a gente tem, de novo, né, essa relação importante entre microRNAs e os seus alvos nos nossos animais. A partir dessa história toda de que o estrógeno parece ser importante para o nosso modelo, né, a estrogenização parece ser importante para o nosso modelo, nós escrevemos um projeto para estudar a esteroidogênese nesses animais. Esse é o trabalho do Luiz Frediani, ele é o senhor PCR aqui do laboratório. O que a gente fez, então, foi, inicialmente, né, quantificar alguns hormônios. Por eles aqui faltam ainda, acho que 1 ou 2 hormônios para a gente fechar essa ideia, essa quantificação, né, de precursores e hormônios. Esses dados, eles são do começo dessa semana, né, então a gente não teve tempo ainda de olhar para eles e de tentar extrair, né, coisa legal daqui, mas, de qualquer maneira, a gente fez a expressão de enzimas da via esteroidogênica na próstata, testículo, adrenal, fígado e pele, para tentar entender esse mecanismo de desregulação de vias, né, associadas à esteroidogênese. Eu só gostaria de chamar a atenção aqui para a aromatase, né, a aromatase, enzima que converte testosterona a estrógeno. Ela aparentemente, olha só, ela tem uma redução de expressão em próstata e testículo, né, em órgãos sexuais, mas ela aparece com expressão aumentada na adrenal, fígado, pele. Então, olhando para esses dados com um pouquinho mais de calma, talvez a gente consiga entender, né, pelo menos em parte, de onde vem esse aumento de estrógeno, essa desregulação, né, de hormônios sexuais nesses animais que talvez tenha relação com a carcinogênese prostática, né, no nosso modelo. E como uma segunda parte aqui do trabalho do Luiz, ele fez, baseado naquela redução de expressão de microRNA 33, que a Flávia tinha achado, ele fez uma análise de predição de quem são os alvos desses mensageiros, né, os RNA mensageiros, dessa molécula, do microRNA 33, e ele achou 12 aqui, e essas 12 moléculas, elas vieram de um enriquecimento para estrógeno. Então, essas 12, ele fez um enriquecimento ele fez a predição dos alvos desse microRNA, e ele percebeu que, para aquela via, né, de enriquecimento de estrógeno, essas 12 moléculas aqui, elas estavam presentes naquela via enriquecida. Então, essas moléculas, elas potencialmente, né, sofrem a influência de estrógeno. E aí ele pegou e fez aqui a validação no nosso ratinho, no RNA dos nossos ratinhos, de 5 desses alvos, e de fato, né, 5 desses alvos dos alvos preditos para o microRNA aqui, quando está desregulado, espera-se que o alvo esteja aumentado, né? Então, 5 desses alvos do microRNA 36 que está reduzido, esses alvos, eles apresentam expressão aumentada, né? Então, esse resultado é bastante interessante. A gente vai olhar qual é o papel, a função desses alvos. Ele quer fazer mais PCR para todos esses alvos aqui, a gente tem que tirar a pipeta da mão dele, porque senão ele acaba com o reagente lá do laboratório. E a gente, depois, né, de entender, ou de tentar buscar um pouquinho de informação a respeito, né, da restrição proteica materna, a gente pensou também na possibilidade de combinar mais um insulto, que foi o projeto de doutorado da Kathleen, que, associada à restrição proteica materna, nós estimulamos, né, o consumo de açúcar a partir do desmame na prole. Então, esses animais, eles eram expostos a açúcar, com 10%, né, de açúcar, açúcar de adição, açúcar branco na água, e a exposição aconteceu do dia pós-natal 21 do desmame até o dia pós-natal 90. A partir daí, os animais, eles tiveram acesso à água sem açúcar. Então, a gente tem um efeito
ao longo, né, do consumo de açúcar e depois com o envelhecimento mesmo sem o consumo. Esse trabalho da Cat, ele é dividido em basicamente duas vertentes. Um, que a gente olha para parâmetros reprodutivos. Para olhar para esses parâmetros, a gente conta com a colaboração, super colaboração aqui da professora Patrícia Pinheiro, que trabalha com, né, que estuda testículo e que está dando uma força para a gente nessas análises de testículo. A Raquel Domeniconi, que está olhando, ajudando a gente a olhar para o epidídimo. E o professor Eric, que é do departamento aqui do nosso colega de farmacologia, ele está dando uma força na análise de espermatozoide, contagem, motilidade. Ele tem um equipamento que consegue mensurar, né, como é que está o perfil de natação, né, de motilidade de espermatozoide. Ele está ajudando bastante a gente nesse processo. Aliás, ele é orientador do Luiz Frediani. Ele, como farmacologista, ele entende bastante dessa relação, né, de hormônios e vias hormonais. Então ele está dando uma força para a gente nesse sentido. E então esse trabalho no dia pós-natal 90, ele tem esse perfil, né, de tentar identificar alterações em parâmetros reprodutivos. Uma questão que a gente já percebeu é que a próstata desses animais de 90 dias que consumiram açúcar, tanto do controle como do restrito, né, os dois, o controle e o restrito, os dois consumindo açúcar, controle com açúcar e restrito sem açúcar, a próstata ela parece, né, mais inflamada. E aí a gente está buscando identificar, né, os mecanismos envolvidos nessa condição. Esse, então, é o trabalho da Cat para 90 dias. Para 540, para os animais que desenvolvem câncer, a Kathleen conseguiu um contato bem legal no Canadá. Ela foi para o Canadá com um tempo lá, fazendo uma análise de proteômica dessas amostras de próstata. E aí, o pesquisador, o Thomas Kinslinger, ele pediu que a gente mandasse para lá, não o material extraído, né, a proteína podia ser liofilizada, que facilitaria a nossa vida, mas ele queria, né, o tecido, a próstata, propriamente. Aí a Cat correu atrás de tudo, conseguiu encaminhar essas próstatas em gelo seco lá para o Canadá. Ela foi para lá, fez a extração, e ela voltou para a gente com um resultado interessante. Aliás, inicialmente a gente iria fazer 20 amostras, 5 por grupo experimental, né, do trabalho dela. E aí a gente negociou com o Thomas, e a gente acabou levando 50 amostras. Então a gente tem do dia pós-natal 21, do dia pós-natal 90 e do dia pós-natal 540 para todos os grupos. Essa análise num equipamento que é mais sensível, né? Aquela primeira proteômica que a gente fez em Bauru, o retorno em termos de número de proteínas ele foi bastante bom, né, para a gente fazer as análises, mas esse nanoespectrômetro aqui dessa análise que a Cat fez lá no Canadá retornou por volta de 5.000 proteínas por grupo. Então a gente tem um dado, não é, mais talvez interessante para a gente casar com os nossos dados de sequenciamento, né, de mensageiro e de microRNA, dado o número de proteínas. Bom, então, a Kathleen retornou com esses resultados para o dia pós-natal 540, 1 ano e meio, e as proteínas, né, diferencialmente expressas nesse modelo, enriquecem, olha só, de novo, estrógeno, vias relacionadas a metabolismo e também, né, processamento de proteína no retículo, que é algo, né, essa via ela parece bastante enriquecida em todos os nossos, as nossas listas, né, de proteínas e de RNAs alterados. Aqui também enriqueceu bastante ribossomo. Dado o fato de que a próstata ela tem nesses animais que consomem açúcar, esse perfil, né, inflamatório, né, um pouco mais exacerbado, a gente buscou também para o projeto do Matheus, um projeto de doutorado do Matheus, fazer uma análise de vias inflamatórias associadas à carcinogênese nesses animais mais velhos. Então, aqui a gente tem um animal de 540 dias, né, um exemplo com o controle
e que consumiu açúcar, e com um animal restrito que consumiu também açúcar, né, presença de focos inflamatórios bem interessantes. O Ellerson, ele é colaborador, né, de todos os nossos trabalhos aqui, ele dá uma força, né, na discussão, mas também ele é o nosso histopatologista, que ele faz essas análises para a gente. Então, aqui nós temos, né, esse trabalho do Matheus associando inflamação, né, e câncer. Ele tem alguns resultados, né, mas a gente precisa ainda trabalhar um pouco, olhar para esses resultados com um pouquinho de calma, para depois conseguir mostrar e discutir, né, de uma maneira um pouco mais elaborada. Bom, gente, eu acho que a nossa tarefa aqui é o que a gente está os meninos, né, com os nossos, todos né, os alunos, as alunas do laboratório, é que a nossa principal e mais difícil tarefa agora vai ser fazer análise integrativa, né, desses dados de mensageiro, de proteína, de microRNA, tudo isso junto com, né, o que a gente olha numa lâmina histológica e o que de fato ocorre, né, nas nossas análises fisiológicas. Então, esse eu acho que é um tema ainda bastante árduo para a gente e espero que a gente consiga trabalhar com isso. Vocês perceberam que grande parte dos resultados ainda não estão publicados, eles estão mais ou menos divididos em projetos, talvez na hora de submeter e construir os papers, né, de submeter esses resultados, talvez a coisa mude um pouco, a gente mescle um pouco esses resultados, mas vai ser muito bom essa oportunidade, inclusive, para que né, todos vocês ajudem, né, nessa discussão dos resultados e tragam contribuições para que a gente consiga tentar entender um pouco essa bagunça de letrinhas que são essas proteínas e esses RNAs, microRNAs alterados. Ok? Caminhando para o final, gente, nós estamos, né, aqui no Instituto, a gente tem vários colegas que trabalham, né, particularmente aqui no nosso departamento, a gente tem vários colegas que trabalham, né, tentando aproveitar, né, os experimentos que estão acontecendo. Então, eu gostaria de destacar aqui algumas colaborações com pessoas, né, que eu tenho um profundo respeito pessoal e profissional. O professor Luiz Fernando Barbizan ajuda bastante a gente aqui nos nossos experimentos, e como a gente estuda, né, o filhote macho, ele normalmente ele acaba, né, aproveitando, ele fica com a prole feminina, e ele tem um modelo de estudo de câncer de mama. Então esse foi um trabalho da Muriel, aluna de mestrado, onde o professor Luiz Fernando, o grupo dele, né, trabalhou com as fêmeas, né, das mães que nasceram da dieta hipoproteica e identificaram aqui alterações relacionadas a câncer de mama na prole feminina desse nosso modelo. A professora Maeli, né, aqui também do departamento, ela estuda músculo e ela também colabora, né, com esses nossos trabalhos. A grande parte dos PCRs que a gente faz aqui, a gente faz no laboratório, né, da professora Maeli. E ela também, né, a gente acabou compartilhando amostras de músculo, né, e ela fez um estudo, né, de expressão gênica associada, né, a alterações musculares nesses animais cujas mães, né, foram submetidas à restrição proteica materna. Mais recentemente, por conta do Congresso de Goiânia, que alguém comentou, né, antes do início da palestra, que foi um congresso bem bacana para a gente conhecer pessoas e colaboradores, e foi um congresso de fato muito, muito bom, muito agradável, né? Lá eu conheci o Rodrigo, eu não conhecia, e junto com aquela primeira proteômica que a gente fez das próstatas, a gente conseguiu correr massas do coração também. E a gente já tinha feito um ecocardiograma desses animais, então aqui a gente tem algumas alterações, né, de função,
cardíaca, e nós também temos o dado de proteômica, uma análise muito rapidinha das proteínas diferencialmente expressas, né, nesse modelo, apontam, né, para doenças, para cardiomiopatias, só que né, a gente aqui não sabe nada de coração, e aí nós buscamos, não, trocar uma ideia com o Rodrigo, ele topou, a gente já conseguiu mandar as amostras para ele lá para Goiânia, via Fernando Alcântara. Fer, acho que você está aí também, um abração. E aí a gente conseguiu encaminhar essas amostras para o Rodrigo, ele está dando uma força, a gente está com fé que vai sair coisa boa dessa mais nova colaboração recente aqui, que foi estimulada, né, pelo Congresso de Goiânia, por a gente ter conhecido aqui o Rodrigo. Ok, gente? Finalizando, acho que a gente discutiu um pouquinho na palestra do Thomas essa relação de não colocar toda a culpa só na mãe e também não só no pai, né, Thomas? Mas é importante, né, que a gente discuta essa relação, que não é tudo culpa, né, da exposição materna ou paterna. Tudo que a gente faz na nossa vida, quando a gente consegue decidir, né, quando a gente decide, tem a capacidade de decidir o que rumo a nossa vida vai tomar, também tem absoluta relação com esse conceito do RED, né? Levar uma vida saudável também ajuda a não a que os efeitos, né, da exposição no início da vida também sejam menos traumáticos, né? Eu achei bastante interessante essa frase, né? Eu estou fazendo um curso lá do Coursera de Big Data, e entre um slide e outro, entre uma atividade e outra, eu achei essa frase lá, eu achei legal, né, trazer para cá, né, sentir-se pessoalmente conectado no ambiente de aprendizagem ajuda a aumentar a motivação e a chance, né, de você continuar com isso, e é nessa perspectiva de pertencimento e de motivação, né, que eu agradeço à Rede Dohad, a todos os colegas, né, a oportunidade de mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso trabalho, a todos os alunos de iniciação, mestrado, doutorado e os colegas que participam, né, da realização desse nosso trabalho. Então, agradeço mais uma vez, né, às agências de fomento, aos laboratórios, e esses laboratórios são feitos por pessoas que trabalham e que se dedicam bastante. Então, eu agradeço imensamente a colaboração de todos, né? E, em especial, ao Laboratório de Matriz Extracelular, o LabMEC. Está mudando esse nome, porque a matriz extracelular parece que ficou um pouco de lado nessa história de Dohad. A gente está discutindo, né, a renomeação do laboratório, mas aqui tem uma parte do time, não está todo mundo aqui, mas eu agradeço imensamente ao time, ao Sérgio, que, né, ajudou na minha formação e que ainda hoje ajuda bastante nesses nossos trabalhos. Ok, gente? E muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer, né, falar um pouco do nosso trabalho e falar para pessoas, né, importantes, especiais como vocês. Obrigado. Gustolin, obrigado por essa palestra incrível, dados muito lindos. A gente fica aqui babando nos seus experimentos, as imagens são maravilhosas. Então, se você abrir o chat, aí você vai ver que você está recebendo vários parabéns, está todo mundo muito feliz com o que ouviu hoje. A gente abre agora para as perguntas, e tem uma pergunta da Keila Valéria. A Keila Valéria é aluna de mestrado da UFG e queria tirar uma dúvida em relação ao trabalho da restrição proteica mais açúcar. Uhum. Aí ela pergunta, será que o controle mais açúcar teve redução de ingestão proteica? A gente tem esses dados. Nossa, eu de cabeça agora, eu não vou lembrar. Se a Kathleen estiver por aí e puder, né, lembrar um pouco, a gente tem esse trabalho, a gente teve um cuidado de levantar muitos dados de consumo de água, ração, nós fizemos perfil metabólico, teste de tolerância à glicose, mas são dados que
que eu não parei ainda para olhar e para armazenar na cabeça, sabe? Mas eu imagino que tenha redução de ingestão de ração. Se eu não estou enganado aqui. Olá, tudo bem? A Kathleen está aí. Sou eu, a Kathleen. Sim, então ambos os grupos que consumiram o açúcar diluído na água, tanto os animais do grupo controle e os animais cujos filhotes, as mães foram restritas e posteriormente do desmame até a idade adulta consumiram açúcar, ambos os grupos eles consumiram uma quantidade menor de ração e beberam mais água consequentemente. Então quer dizer que houve uma redução proteica também no controle. Isso, teve uma redução, na verdade, de ingesta, né? De comida, até global. Porque depois do desmame, todos os grupos, os 4 grupos experimentais, eles passaram a se alimentar de uma ração normoproteica, né, com 17% de proteína, uma ração normal. Mas teve uma redução da ingestão de comida, sim. Perfeito, Kathleen. Acho que vocês responderam. Aí a professora Patrícia, a Patrícia está inscrita. Paty, você está aí? Eu estou sim, já posso falar? Pode. A gente sempre dá preferência para os alunos, né? Justulin, primeiro eu queria te agradecer e parabenizar, muito bonitos seus resultados. Eu tinha visto uma paletinha, né, um pouquinho só deles lá em Goiânia, e agora eu estou vendo que, como eu esperava de você, sempre colaborando, o Justulin tem esse perfil, né, ele sempre colaborou com muita gente, e esse é o segredo do sucesso, né, então ele fez as colaborações e todas essas ômicas, isso é maravilhoso, né, Justo? Eu acho que é esse o caminho realmente. Você comparou também com o câncer, o caso de câncer, né, os modelos de câncer. Sim. E isso tudo é trabalhoso demais, né, Justo? É que você falou, o que eu vou fazer com tudo isso agora, né? E assim, eu acho que uma questão que foi desafiadora no começo foi exatamente essa mudança de perspectiva e de escrever projetos. A gente sempre pensava, olhava para a literatura e dizia, olha, vamos estudar essa via, que essa via, por exemplo, ela pode estar relacionada a algum efeito. Para escrever, assim, esse tipo de análise baseada em dados ômicos, essa ideia, ela sai da cabeça. Exatamente. Porque você vai para um lugar completamente desconhecido. Você não tem nem o que falar, né? Qual é o seu objetivo? Você não tem resultado esperado, né? Nada você pode esperar. E no fim da história, eu acho que no começo foi difícil, a gente mandou um projeto para a FAPESP e, no primeiro momento, ele veio negado, porque os relatores diziam, olha, você não tem experiência com isso. Mas, justamente, sabe, essa mudança de paradigma, inclusive, depois que a gente conseguiu convencer o pessoal, aí nós tivemos a felicidade do projeto ser aprovado, dos alunos de pós-graduação e de pós-doc, todos eles terem, né, as bolsas aprovadas na FAPESP e a possibilidade de sair do país depois. Então, acho que isso foi muito, assim, foi muito bom para o crescimento, né, dos alunos, mas trouxe muita coisa boa para o laboratório também. Né? Então, e a gente está aí com colaboração, né, com a professora Mairi, o Robson, que é colaborador no trabalho também, e internacional, né, Justo? Um monte de colaboração internacional, né? Nosso aqui, com todos esses colegas de fora que aceitaram os alunos para fazer estágio e certamente vão contribuir muito quando a gente estiver nessa fase de colocar esses dados no papel e escrever os papers. Acho que Ô, Justo, e os seus resultados de câncer, eles são sempre com lactação e amamentação? Nós temos a incidência de câncer, que apareceu... A incidência a gente fez basicamente naquele primeiro paper. Ele aparece tanto na gestação como na gestação e lactação. Mas a incidência é maior na gestação e lactação. Quando você fez só na gestação, Justo, você também viu com 540 dias? Com 540, sim. E quantos deles tiveram? Assim, tem uma porcentagem? Tem. Foram seis animais que desenvolveram câncer de 12
só na gestação, foram, desculpa, 3 animais de 12 e 6 de 12 na gestação e lactação. De quantos? De 12. Ah, de 12. Então foram 3 de 12 na gestação? 3 de 12 são 33% e 50%. Tá certo. E esses dados, assim, quando o Ale foi defender a tese, tinha uma professora na banca que ela até comentou, olha, isso poderia ser um modelo de carcinogênese, mas não é. A gente não... Eu não sei, eu acho que o que nós estamos fazendo a partir de agora é sempre deixando, né, os animais envelhecerem para a gente ir aumentando esse N. A gente quer chegar em algum momento e ter um N mais robusto, né, para a gente aumentar essa nossa capacidade de comparação entre os grupos. Uhum. Ô, Justo, e você viu aumento da distância no genital ou diminuição? Ela foi aumentada. Aumento, né? Aumento. Deixa eu só... Porque você falou redução. Eu falei, meu Deus. Desculpa. Não, espera lá, Paty. Deixa eu pegar o paper aqui. Ela foi... Seu modelo é igualzinho ao meu, a gente não pode falar coisa diferente. Sim. Não, ela reduziu. Reduziu? Peraí. Modos. Ela teve redução, Paty, no dia 10 e redução no dia 21. A gente associou, viu, Paty, esse resultado com a diminuição de testosterona. Porque a Zambrano viu aumento naquele artigo que você mostrou. Então... E eu também vejo aumento, ela está sempre aumentada. Olha, o nosso, peraí... Deixa eu pegar... Ela tem uma leve redução, viu, Paty? No dia pós-natal 10. Ah, no 10. Isso. E depois... E também uma redução no dia pós-natal 21. Entendi. Não é no neonato, então, que você viu isso? Não, tá. É um pouquinho mais... Porque no neonato está aumentada. Como é que a gente explica isso, Justo? Pois é. Difícil explicar, né? Difícil. Eu também acho difícil. Uhum. Considerando essa relação da testosterona, né? Eu acho bem difícil explicar isso. E outra coisa também que eu vou querer te perguntar, não sei se você sabe agora que seus resultados são novos, o que estava alterado na adrenal? Adrenal de quanto tempo vocês viram? Você tiveram essa semana o resultado? Esses dados, Paty, eles são de animais de 21 dias. 21 dias, tá. Não, mas assim, na verdade, o Luiz, ele montou essa figura e ele... Olha... Você falou da aromatase, né? Que estava alterada, estava aumentada. Eu vi que tinha outras coisas alteradas, eu queria muito saber. Mas depois você me conta no WhatsApp, Justo? Sim, tá bom. Tá? Que eu fiquei assim, esse resultado, a gente olhou para ele e não deu tempo de interpretar ainda, né? De digerir ainda. Mas tinha coisa bem interessante lá que você destacou, sim, né? Eu acho que... E assim, não é uma resposta uniforme, isso que é interessante. Por exemplo, a resposta que a gente vê em órgãos reprodutores, testículo e próstata, em algumas vezes é diferente da resposta que tem para os outros órgãos, em termos, né, de expressão dessas enzimas. Então, a gente precisa olhar para isso, inclusive com a ajuda de vocês, né? Isso para... O Eric está dando uma força para a gente, né? Na verdade, a gente está tentando extrapolar um pouco essa nossa visão morfológica e de olhar para uma via alterada e ir na literatura e buscar qual é o papel, pura e simplesmente. A gente está tentando, né, integrar esses dados e olhar um pouco para o metabolismo, né? Que é uma coisa do animal todo, né? Que a gente peca, infelizmente... Eu acabo trabalhando com todos os órgãos, porque realmente não tem como você falar nada com um órgão só. Pois né? Não tem como você afirmar nada, né, Justo?
E eu Sim. gostei muito de ver você falando, não lembrar dos seus resultados, porque eu achei que fosse coisa de idade. Como você é jovem, Mas olha, eu vou dizer os para alunos, você. eles perguntam, falam assim, aquilo aumentou, diminuiu. Eu falo, ai, meu Deus, agora eu não lembro, porque são tantos trabalhos, tantos modelos, você não lembra, né, na hora. O que aconteceu em cada um? No fim da história, esses dados, eles eram tabelas de, sei lá, 9, 10, 20 mil linhas. Então, isso está fazendo o meu cabelo cair antes de ficar branco. Ah, isso é grave. Ainda bem que tem uma turma boa para olhar para isso tudo. Justo, muito obrigada, viu, lindo? Parabéns. Estou super feliz de ver seu trabalho. Luísa, a próxima pessoa inscrita é o professor Egberto. Joia. Egberto, quer ligar seu microfone? Pronto. Tá me ouvindo aí, Justulin? Sim, tá ótimo. Perfeito, né? Não, então, eu acho que a gente até já tinha conversado lá no México, lá no Congresso em Cancún, a questão de passar isso, todos esses dados maravilhosos que você apresentou aí, começar já a fazer os estudos translacionais, né? Quer dizer, ter as próstatas humanas, e aí, é claro, você é que entende disso, você que vai dizer se é viável ou não, com próstatas com câncer, né? A parte cancerosa, a parte não cancerosa da próstata e adenoma benigno, né? Ou até, se a gente tiver alguma sorte, uma cirurgia em que a próstata tenha sido retirada, mas seja uma próstata normal. Como é que está andando aí? Vocês estão pensando seriamente em fazer isso? Eu até tinha conversado na época aqui com o professor Damião, né, da urologia, o titular de urologia da UERJ, ele ficou muito interessado, mas eu acho que depois a gente perdeu os contatos e não foi adiante. Ele agora é diretor do hospital, né? Então, assim, eu acho, independente de quem for que vai fazer, mas eu queria ouvir de você se isso vale a pena e se vocês têm condições de tocar esse lado translacional. Não, olha, obrigado, viu, Humberto? De fato, seria muito bom. A gente tentou alguns contatos, mas não é tão simples assim conseguir as amostras. É por isso que a gente busca, né, esses dados de bancos de dados. Eu, inclusive, escrevi para o curador dos dados da Corte do Inverno da Fome Holandesa e para esse paper da incidência de câncer de próstata em judeus, eu escrevi para os autores, pedindo se eles, né, se eles tinham interesse em colaborar e para a gente tentar trocar uma ideia de fazer uma análise de incidência com uma estratificação e relacionada com o período, né, onde ocorreu a malnutrição e a incidência do câncer de próstata nos filhos. Mas assim, é difícil, né, da gente conseguir esses contatos e as pessoas estarem dispostas. Mas eu tenho extremo interesse, né, se a gente conseguisse amostras, eu não sei o quanto a gente conseguiria associar o tumor com o início da vida em pacientes com câncer de próstata. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem percebido é que as vias relacionadas à carcinogênese prostática, elas são bastante estabelecidas e conservadas, né? Então, a gente tem ali alguns mecanismos bastante conhecidos de origem do câncer de próstata, que a gente pode buscar depois essas origens no nosso modelo, né, talvez. Não, o que eu tinha pensado é em relação ao que você já observou, de novo, em termos que variam com a desnutrição, com todos os fatores de imprint que você observou, se isso não seriam candidatos ideais para tentar marcar no câncer de próstata humano, né? Então, quer dizer, seria o contrário. Óbvio que você pode obter esses dados, mas nunca serão fidedignos o suficiente como os do rato, né? Está controlado. Mas o bacana seria isso, você mostrou que tais e tais, sei lá, microRNAs são mais, se correlacionam muito mais com esses fatores de imprint, e a gente encontrava isso realmente aumentado
nas próstatas humanas, né? Mais ou menos isso. Não, eu acho super bacana. Assim, depois, se a gente puder conversar e... Me passa por e-mail ou pelo zap, eu vou te mandar o contato do professor Damião. Aí você conversa diretamente com eles. O outro canto que tem bastante próstata humana, e aí também eu tenho um contato lá, é o INCA, tá? O Instituto Nacional do Câncer. Legal. E que também valeria a pena ver. Fora, é claro, aí na Unesp e tal, mas sim. Eu acho que quanto mais fontes possíveis, né, melhor enriquece o estudo de vocês aí. Não, com certeza. Para todo o grupo. Valeu. E uma outra questão, viu, Egberto? A gente coletou tireoides desses animais. E lá no Congresso de Goiânia, eu até falei com uma aluna sua que estava lá apresentando o trabalho. A gente fez uma histologia muito simples, aqui um HE de algumas lâminas, e tem algumas alterações em tireoide. Se você tiver interesse, a gente pode trocar uma ideia, e aí vamos ver se a gente consegue tocar isso. Tá, joia. Obrigado. Justulin. Graziela, eu me inscrevi, Graziela. Professor, eu não vi. Posso fazer só a pergunta de um aluno? Pode, deve, porque eles têm prioridade. Então, o Vinícius Mariano, que é aluno da Patrícia, perguntou se as dosagens de testosterona foram feitas no DPN 21. Foram. Elas estão no trabalho do Alexandre. No DPN 21, a testosterona está aumentada. Perfeito. O que a gente acha que, como deslocou um pouco, né, esses animais eles têm atraso no desenvolvimento, talvez o pico que que deveria ocorrer um pouquinho antes, ele foi deslocado um pouquinho, né, adiante, e no 21 dias esses animais estão com a testosterona aumentada. Perfeito. Agora nós temos mais o professor Thomas, também inscrito, e daí a gente passa para o professor Paulo. Thomas, você está aí? Está me ouvindo? Eu estou aqui, mas acho que o Paulo está na minha frente, viu? Está na sua frente? Então, sim. Professor, eu me perdi aqui no chat, eu não vi a hora que o Paulo perguntou, se inscreveu. Tudo bem, por favor, boa Paulo. tarde. Professor Thomas, também estou querendo ouvir as perguntas, os comentários, estou muito ansioso também. Essa apresentação do professor Justulin, aliás, está de parabéns, aprendi a beça aí, quer dizer, eu vou aprender muito sobre um órgão que a gente tem que aparentemente não serve para nada, só para encher o saco, quer dizer, tarde da vida para a gente ter câncer, pô. É horrível, né? E às vezes tirar o brinquedinho da gente. Mas a perspectiva do teu trabalho, quer dizer, ela toca alguns colegas e a mim também, ao nosso grupo de Maringá, porque a gente vem também, o Egberto sabe disso também há muito tempo, as coisas apareceram no Rio de Janeiro, essa visão de fazer programação com uma dieta pobre em proteína, né? Vocês fazem 6%, nós fazemos 4%, e a gente separou a gestação da lactação. A gente só faz na lactação por um período muito breve, porque 4%, 6%, 8% é muito estressante para a mãe, e isso passa para o filhote, como você falou já, né? Altos níveis de corticosterona a gente observa. O interessante é que nos animais, nessa prole, cujas mães receberam essa dieta pobre em proteína e, portanto, reduziram o consumo não só de proteína, também de calorias, acho que vocês devem ter observado isso, leva a gente a pensar em alguma coisa. Será que essa restrição ela é ruim? Quer dizer, comparado à dieta rica em gordura e carboidrato, né? Porque a gente sabe que em várias espécies, desde lesma até o homem,
C. elegans também já foi testada, quanto menos caloria você consome, você vive mais, né? Agora, a gente não sabe se vive bem. Esses nossos animais, eles apresentam vários problemas metabólicos, e agora a gente está estudando o sistema cardiovascular, que você está trabalhando com o Rodrigo. Fiquei muito contente dessa colaboração lá com Goiânia, né? Eu acho que vai trazer coisas interessantes. Esse animal, né, a gente já publicou alguns artigos, eles se mostraram muito resilientes, vamos dizer assim, para a dieta rica em gordura na idade adulta, que são confrontados e eles parece que resistem mais do ponto de vista das disfunções metabólicas, ou seja, são menos vulneráveis. Então, a gente fica pensando hoje, quando a gente tem gerações de obesos, e, por exemplo, né, eu acabei de ler uma revisão que saiu agora sobre aquele processo de fertilização assistida. Isso está levando ao aparecimento de crianças, né, de jovens, com problemas sérios, né, metabólicos. Obesidade é uma delas. Então, é muito delicado quando a gente trabalha com testículo, com ovário e com a próstata. Inclusive, queria registrar a presença da professora Glaura, lá de Londrina, que é a mais recente professora associada, a meus parabéns aqui na rede. Ela vem fazendo um trabalho muito interessante também com esse significado, né, mais no aparelho reprodutivo. Então, do ponto de vista evolutivo, quer dizer, se a gente está colocando aí a obesidade como alvo, e ela também apresenta dificuldades, né, tanto do homem quanto da mulher, de reproduzir, quer dizer, esses animais são magros, acredito que os seus animais também têm um fenótipo magro, quer dizer, eles teriam, vamos dizer assim, mais sucesso, né, no nosso mundo. Quer dizer, não apresentando tantas disfunções cardiometabólicas como a obesidade, o sobrepeso apresenta. Então, parece que o teu modelo, eu queria que você confirmasse, ele apresenta o câncer de próstata de maneira, como é que eu vou dizer, voluntária, quer dizer, voluntária não, de maneira aleatória, quer dizer, ele apresenta quando fica velho, você não dá nenhuma droga, você não acelera esse processo. Né? E considerando que ele tem que estar preparado nessa idade, 1 ano e meio, ele ainda, segundo os estudos da professora Helena, que você também já apontou aí, Helena Zambran, lá do México, ele tem ainda poder de reprodução. Quer dizer, e apresentando essa disfunção prostática, isso deve mexer um pouco na reprodução desses animais. Então, eu fiquei muito ansioso, porque eu achava que esse animal, você fosse encontrar o contrário, ou seja, mais resistente em desenvolver o câncer de próstata. Também que você está pesquisando ainda, investigando mecanismos, inclusive o professor Ong também tem muita vontade de ouvir o comentário dele, né? Porque vocês são pioneiros aí, mostrando que esse câncer ele vem lá da pré-concepção, provavelmente. Então, eu queria ver a tua visão dessa perspectiva lamarckiana e também evolutiva do teu trabalho, sem entrar no mérito aí da maravilha que você está trazendo para a gente em termos da epigenética, em termos das proteínas envolvidas, dos genes, etc. Trabalho é um trabalho cavalar, vou te contar, né, Mole? Mas eu queria ver que isso me incomoda muito, é saber o significado do nosso trabalho dentro dessa perspectiva, né? Eu vejo até
os seres humanos, né, se acabando, né? E isso é o seguinte, é muito duro. Vivemos tempos em que a classe trabalhadora está pagando um pato enorme e provavelmente serão os mais afetados na medida que não tem instrução, que come uma dieta rica em gordura, rica em carboidrato, etc. Então, eu queria ver de você um comentário em relação a isso. Obrigado pelos comentários. É sempre bom, né, ouvir as suas indicações e os seus comentários. Adulta, a restrição calórica ela tem sido associada à melhora do câncer de próstata, porque se tem menos pico de insulina, menos IgE circulante, eles são hormônios anabólicos para a próstata, faz a próstata crescer, faz as células se dividirem. Então, na vida adulta, a restrição calórica ela tem esse papel protetor, né? Mas eu acho que a relação aí é a fase em que a restrição ocorre. Eu acho que essa fase intrauterina como janela de vulnerabilidade, né, e no início da vida, né, até a lactação, aí, que é onde a gente expõe, eu acho que existem, né, alterações de vias importantes do desenvolvimento que ainda precisam se consolidar e que elas podem participar. Elas participam tanto do desenvolvimento da glândula, mas também elas são reativadas com o envelhecimento, que é o principal fator de risco, né, para câncer de próstata. Esses mecanismos, principalmente do imprint estrogênico, aparentemente é o que o nosso resultado, né, o nosso corpo aí de resultados traz, essa relação de que essa exposição no início da vida, ela tem um efeito diferente da restrição calórica, né, no indivíduo adulto. Eu acho que essa é uma... pelo menos é o que os nossos resultados mostram e o que a gente busca confrontar na literatura. Você falou, né, dos animais que eles deveriam ser mais... eles deveriam ser mais resistentes, né, a essas alterações. É interessante, nesse trabalho do açúcar, que a gente expôs os animais ao açúcar, a restrição proteica aparentemente tem um efeito protetor para os animais que consomem açúcar. Os animais controle que consumiram açúcar, acho que é mais ou menos o resultado que você tem com a obesidade, os animais controle que consumiram açúcar, eles aparentemente eles estão piores do ponto de vista metabólico do que os animais restritos. Agora, como é que a gente explica isso? Eu também gostaria de uma força para a gente tentar discutir né, esse resultado. Mas eu acho que essa relação, né, e um comentário que você bem destacou aí, de que se essa condição de diminuição de aporte proteico calórico protegesse os animais, eu acho que além, né, dessa redução do aporte calórico, que como você colocou, ele poderia ser protetivo, mas o desequilíbrio que essa redução causa em níveis hormonais, eu acho que talvez supere a relação de diminuição de aporte calórico. Porque o que a gente vê é que, principalmente nesses animais que são submetidos à restrição materna, eles têm um desequilíbrio muito grande de testosterona e estrógeno, né? Eles têm um pico de estrógeno muito alto e uma redução bastante significativa de testosterona. Obrigada, Justulin. Agora... Eu acho que respondi. Eu acho que ele respondeu, ele está no telefone. Agora quem está escrito é o professor Thomas. Thomas. Boa tarde a todos. Justulin, muito obrigado aí pela sua palestra, excelente. Sou muito fã do seu grupo e da sua linha de pesquisa, né? E acho que próstata e mama, quer dizer, compartilham aí muitas semelhanças, né? E o meu comentário e a pergunta vai mais no sentido de uma informação que você passou logo no início, né, da sua apresentação, recente, foi de um paper recente, acho que no Nature Genetics,
comenta, né, que, na verdade, pelo que eu entendi, não existiriam programas transcricionais propriamente ditos do câncer, mas que, na verdade, o câncer seria um reflexo de uma reativação de programas mais primitivos, não é isso? Isso. A ideia do paper vai nessa linha de que, né, o câncer, as células tumorais, elas reativam programas, né, que foram inicialmente estimulados ao longo do início da vida. E esse paper ele traz uma perspectiva relacionada com fatores transcricionais, né, particularmente para a próstata, e destaca muito o papel do AR como fator transcricional nesse mecanismo de reativação de vias. Então, a minha pergunta, achei bem interessante isso, depois eu vou atrás desse artigo. Eu queria te perguntar, é uma dúvida que a gente tem muito, né, no laboratório, quando a gente faz intervenção no início da vida, né, e eu não sei muito bem quais genes estão sendo afetados, né, porque a gente acaba vendo os genes lá com 50 dias, né, na puberdade da rata. Será que eu deveria olhar mais para genes relacionados ao desenvolvimento ou a carcinogênese, né? Ou ambas as coisas, né? O que você acha disso? A nossa experiência com esses dados ômicos é que talvez se a gente conseguisse, é o que nós estamos tentando buscar, fazer uma sobreposição desses dados no início da vida com o desenvolvimento do câncer, a gente pode tentar buscar quais são os mecanismos alterados no início da vida e que a gente não tem um dado se ele se mantém ao longo da vida, porque nós temos duas fotos, né, de 21 e de 540, mas a gente consegue identificar vias que estão alteradas no início da vida e no indivíduo com câncer. Aí a gente consegue também identificar aquelas que só são alteradas no início da vida e que só são alteradas no câncer, né? Então, eu acho que dá para olhar, Thomas, para esses dois cenários, porque tanto vias, assim, as vias que participam do desenvolvimento normal, elas também têm relação, né, com a carcinogênese, podem ser moduladas por mecanismos diferentes, inclusive, mas eu acho que grande parte do que... Esse paper da proteômica, a gente fez isso, né? Olhou que estava desregulado no 21 dias e depois no velho, e viu quais eram os mecanismos, as vias comuns, né, reguladas nesse processo. Mas uma coisa que é interessante que a gente está fazendo, e aí é bastante trabalhoso, né, as meninas e os meninos estão trabalhando bastante com isso, é fazer essa análise integrativa. Olhar para o microRNA, quem são os alvos dele, olhar para o mensageiro e olhar para a proteômica. Quando a gente integra todos esses resultados, a gente percebe que essa história de microRNA aumentado, alvo down e proteína down, isso se perde, né? Sim. E tem um paper da Nature Communications, que a gente está usando como, né, uma base para discutir os nossos dados. Ele fala que, numa condição normal, para câncer de próstata, para próstata, numa condição normal, esse mecanismo de regulação ainda ele acontece dentro de uma porcentagem. Mas no câncer, esses mecanismos de regulação, eles se perdem. Então, é quase que impossível você achar um microRNA que esteja desregulado, um microRNA down, que o alvo está up e a proteína up, né? Então, esses mecanismos se perdem. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, quando a gente vai olhar para o que está, para os alvos que estão desregulados. Então, a gente vai olhar para alvos do início do desenvolvimento e para o envelhecimento, quem são os alvos desregulados, e quando a gente vai tentar explicar o porquê que eles estão desregulados, a nossa estratégia de olhar para o microRNA talvez não seja a melhor, né? A Carol selecionou alguns alvos agora, e ela fez uma análise genômica para ver quantidade de porcentagem de CG, né, em regiões promotoras. Então, para alguns alvos, ela vai tentar fazer a metilação por bisulfito, né, alvo dirigido, para tentar explicar um pouco da modulação via metilação desses alvos que ela encontrou no transcriptoma. Mas o que a gente tem feito para tentar identificar o que é início da vida que pode estar associado com o câncer, já que a gente tem, né, esses dados das duas idades, é fazer esse match, né, fazer a análise integrativa desses dados e tentar ver
o que está desregulado no começo e que continua lá no câncer. Maravilha, obrigado, Juscelin, parabéns, viu? Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, e a Cristiane Maté estava inscrita. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Beleza. Juscelin, parabéns pelo trabalho, que sensacional. Sim, a cada semana a gente tem apresentações mais espetaculares. Eu estou feliz que eu apresentei bem no início, que daí agora eu não tenho tanta pressão. Os próximos que vão apresentar devem estar já com dor de barriga por antecipação, depois de ver as apresentações de vocês, assim, sensacionais. A tua hoje foi maravilhosa, do Thomas, que acabou de falar há 15 dias atrás, também foi espetacular. Parabéns. E eu fiquei pensando nesse efeito que tu encontraste nos animais de 21 dias e 540 dias, e a diferença na expressão que tu tinha, né, de genes relacionados ao estrógeno, mas muitos outros. Porque eu também encontro algumas coisas nesse sentido com o exercício, assim, o tratamento todo, ele é antes do nascimento, né, eu não faço nada nem lactacional, é só realmente gestacional, e depois os efeitos, eles vão variando ao longo do tempo. Né? Então, tu encontrou algumas alterações em 21 dias e em 540 dias tu encontrou muito mais alterações. A que tu acredita, assim? O que tu acha que está acontecendo? É um efeito do envelhecimento mais... que também, né, pode estar relacionado com isso, mas a que tu acredita esse efeito? Tem algumas discussões, obrigado, viu, Cris, pela pergunta, pelos comentários. Tem alguns pesquisadores que acreditam que esses animais, eles passam por um envelhecimento precoce. Então, esse efeito que a gente está vendo pode ser por conta de que esses animais, eles têm 540, mas numa idade genética, sei lá, eles sejam um pouco mais velhos. Uma outra questão que, quando eu assisti a palestra da Carol, que foi uma das primeiras aqui dos nossos encontros, ela trouxe uma reflexão sobre um efeito plástico e elástico, né, principalmente para músculo, essa relação do que é elástico, né, então o órgão ou a via, né, em questão, ela tem uma capacidade de se deformar e depois retornar a uma situação, né, sem que ela se mantém alterada ao longo da vida, né? E o efeito plástico é aquele que alterou, não volta mais, ele permanece. Eu acho que para algumas vias dessas, o efeito é esse. O imprint estrogênico, ele causa uma alteração de sensibilidade das células prostáticas à exposição estrogênica, que quando lá no envelhecimento, que o envelhecimento já é fator de risco para o câncer de próstata, mas nesse ambiente mais estrogenizado do rato velho, talvez esse mecanismo de sinalização ele gere, né, uma resposta celular que leve à carcinogênese. A gente tem olhado também para tentar entender dois mecanismos que são bastante, que aparecem muito, né, nas nossas análises, que é essa relação de estrógeno com relação de atividade de retículo, estresse de retículo e por aí vai. O professor Antônio Marcos, ele fez um comentário em Goiânia, ele que abriu os nossos olhos, né, dizendo que, olha, essas vias, essas moléculas que estão aparecendo aí na sua análise de proteína, algumas dessas proteínas, dessas moléculas, elas são sinalizadores, elas são, né, como é que foi o termo que ele usou, que eu não me lembro agora, mas eles são uma checagem para retículo, né, para estresse de retículo. Então, deem uma olhada nessa relação e, de fato, aparentemente, né, essa relação de atividade metabólica, né, de metabolismo relacionando o retículo com o estrógeno, talvez faça sentido da gente olhar junto. Muito legal, parabéns, tá? Sensacional. Obrigado. Bom, acho que a gente já abusou o suficiente de você, Juscelin. Já são 6 horas e nós estamos aqui discutindo ainda. Então, eu quero, em nome do grupo, te agradecer, dizer que foi muito bom ouvir você falar, ver seus dados. Eu aprendi muito, não conheço sobre proteômica, então, para mim, foi um aprendizado muito grande. E acredito que para a maioria de nós tenha sido também, tá?
Então, agradeço, convido a todos para daqui 15 dias estarem aqui novamente, que nós temos mais palestras, e também para acompanharem as nossas redes sociais, porque a gente está postando informações não só sobre os webinários, mas também sobre o evento, tá? Então, fiquem atentos para novidades. Tudo bem? Gente, mais uma vez eu agradeço o convite, a possibilidade de bater papo, de discutir ciência, né, com a perspectiva do Rod, que é muito legal a gente conseguir bater papo. E uma questão que o Thomas comentou na palestra dele, que eu retomo também, é essa sensação de pertencer, de pertencimento a um grupo bem bacana e que de fato a gente aparentemente fala, né, questões que são ouvidas e que são discutidas e que faz toda a diferença para tornar a gente cada vez mais motivado a trabalhar e os alunos também a buscarem, né, sempre mais interação e mais comprometimento com o trabalho, que é super bacana. Obrigado